Lembrada como alguém que conseguiu superar as barreiras que dificultam a vida de mulheres musicistas, Clara Schumann foi uma pianista, compositora e professora de piano alemã do século XIX, contemporânea de incontáveis outros grandes nomes da música europeia. É até hoje uma das poucas compositoras a ter seu repertório executado por grandes orquestras e grupos musicais, e sua história de vida é uma das poucas contadas e estudadas hoje em dia, graças à sua relação com alguns dos maiores compositores da história da música ocidental, seu marido Robert Schumann e seu amigo Johannes Brahms. Apesar da grande oferta de material sobre a compositora e da variedade de registros musicais de suas obras, é possível e importante apontar questões relacionadas à forma como ela é representada e como sua história é contada. Até hoje, quase sempre as publicações sobre Clara Schumann utilizam como ponto de partida a vida de Robert Schumann. Em uma breve pesquisa bibliográfica para este artigo, foi possível perceber que a grande maioria deles foi estruturada utilizando os momentos da vida do compositor como delimitação de uma linha do tempo onde se inseria Clara, e diversos acontecimentos de sua vida são tidos como reações às vivências do marido e, posteriormente, à convivência com Johannes Brahms, ambos grandes nomes do romantismo alemão e influenciadores de tendências musicais. É o caso de Lorelei, publicado apenas em 1990. Foi composto em 1843 a partir de um poema de Heinrich Heine em um momento confuso da vida de Clara, dividida entre ser uma boa esposa para o marido e continuar sua carreira como pianista reconhecida, o que era também a maior garantia de sustento da família. Conta a história de uma sereia que provoca uma tragédia no rio Reno. Sua música destoa razoavelmente do estilo de seus demais Lieder, levando-nos ao questionamento de que provavelmente esta composição seria também uma tentativa da compositora de se expressar em um contexto silenciador. Para investigar como Clara imprimiu sua interpretação e expressão no trabalho desta peça, é preciso considerar sua história de vida. Clara. Apesar de Clara Schumann ter tido uma vida completamente destoante das regras de comportamento esperadas de mulheres europeias da época, sua história não pode ser tida como referência para a investigação sobre a vida de outras mulheres compositoras. Clara foi única não apenas em habilidade, mas em construção. Recebeu treinamento para se tornar a pianista virtuosa que foi do próprio pai e começou tão cedo que considerava a música sua primeira forma de linguagem. De fato, aprendeu música antes de aprender alemão. Clara aprendeu coisas importantíssimas com o pai sobre a vida de concertista. Em diversas ocasiões, ela assumiu as responsabilidades e coordenou suas turnês sozinha, principalmente quando os dois homens da sua vida lhe faltaram. O pai, por discordar de seu casamento, e o marido, tanto por questões de saúde quanto por não saber lidar com o sucesso da esposa. Clara conheceu em suas viagens diversas personalidades que também tiveram seu papel na transformação da vida da compositora. Tocou para Goethe, apresentou-se em grandes centros musicais, fez amizade com Pauline Viardot Garcia, que mais tarde se tornou sua confidente. Passou a definir seu repertório de concerto, incluindo obras de compositores não tão difundidos e tornando-se uma das maiores divulgadoras de compositores renomados. Clara e Robert compartilharam muitas preferências e experiências musicais, revisando e comentando as obras um do outro. Robert a ouvia tocar e fazia sugestões interpretativas, e ela oferecia sua opinião sobre as composições dele, fazendo também suas próprias sugestões. Essa relação de fato ajudou Clara a enxergar novas possibilidades, e ela de fato cresceu como profissional, apesar de não reconhecer suas capacidades. Ela não duvidava de suas capacidades como pianista virtuose. De fato, é até hoje reconhecida como uma das maiores pianistas do século XIX, rivalizando com Liszt. Seus questionamentos diziam respeito à habilidade como compositora, e nisto podemos ver a questão da diferença na natureza das atividades. Um pensamento muito característico até então e que guiava a vida das mulheres europeias naquela época era o de que mulheres não eram capazes de criar ou pensar, pois isso não era inerente a elas. Não se esperava que mulheres discutissem ciências, política ou filosofia. Apesar disso, era aceito que executassem tarefas mecânicas, e nisto o piano se encaixava, além de ser considerado o instrumento mais adequado às mulheres, dada a posição em que se sentavam para tocá-lo, em comparação a outros. Como Robert passava dias isolado, trabalhando trancado no quarto com o piano sem que ela pudesse interrompê-lo ou mesmo praticar o instrumento, Clara passou a se ocupar com exercícios teóricos, a compor e a estudar.
Assim, e ainda influenciada pelo marido, musicou poemas de poetas que ele lhe apresentara, incluindo Heine, autor do poema Lorelai, objeto de estudo deste artigo. Clara cresceu assim como musicista e tornou-se referência entre seus colegas. Diversos músicos europeus a consultavam em busca de opiniões e sugestões sobre seu trabalho. Como na época surgiram diversos movimentos, correntes artísticas e muitos músicos fazendo trabalhos de naturezas variadas, Clara se tornou uma referência, sendo ouvida quanto ao que deveria ser levado em consideração ou não. Passou a ser muito mais firme em suas posições do que o próprio marido, tomando partidos e comprando brigas. Declarou-se abertamente contra o estilo de Wagner e se opôs a Liszt, ainda que este tivesse uma postura amigável com o casal Schumann. Carregando a fama já construída desde seus anos como criança prodígio, destacava-se bem mais que o marido em suas turnês, ainda que ambos fossem juntos e ela executasse as obras dele, por vontade própria e nem sempre dentro do programa anunciado para o concerto, algo que ela tornou a fazer mais tarde com as obras de Brahms. Assim, é possível dizer que Clara foi a voz de muitos compositores daquela época, dando forma sonora a obras que ainda habitavam o papel. Consciente do lugar que ocupava, Clara tinha também ansiedades e inseguranças como mulher compositora na sociedade europeia do século XIX. Preocupava-se com a qualidade do seu trabalho tanto quanto com a necessidade de fazer turnês para custear os gastos da família. As incertezas que vivia certamente se refletiram em sua autocrítica e no perfeccionismo, que a impedia de enxergar a qualidade de suas composições. Ainda assim, dedicava-se bastante à prática, aperfeiçoando suas habilidades ao ponto de conseguir se comunicar também através da composição, atividade que exige recolhimento e reflexões, em total oposição à rotina pesada de ensaios e turnês cansativas com as quais estava acostumada. A música era seu idioma materno, e ela o estudou e praticou até conseguir, com ela, comunicar o que precisava e queria. O Lied. Apesar de ter sido publicado somente em 1990, Lorelai se tornou um dos leads de Clara mais conhecidos atualmente. É possível encontrar referências a ele em diversas pesquisas sobre a obra da compositora, incluindo análises musicais e interpretativas. Ao analisar composições selecionadas de Clara Schumann em sua dissertação, Clarissa Cabral também adota uma abordagem focada na própria compositora, mencionando acontecimentos que podem ou não estar relacionados ao marido. A autora afirma que baseou seu estudo em fontes primárias, abundantes no caso de Clara graças à existência de seus diários e cartas, e faz uma importante observação. Mesmo estas fontes devem ser lidas e interpretadas com critério, pois registram momentos e humores específicos e pontuais, às vezes parecendo contraditórios e inverossímeis. Cabral lembra também que, mesmo questionando a qualidade de suas composições, Clara insistiu na prática como um possível reflexo de sua forma de comunicação, que sempre se baseou na música. Sobre a comunicação e a expressão da compositora, a autora afirma que Wieck sentia-se dono de Clara, chegando ao ponto de escrever no diário de sua filha em primeira pessoa como se fosse ela. Além disso, foi Robert quem estabeleceu o hábito de se comunicar com a esposa através de um diário. Como este passava a maior parte do tempo isolado e sem interações, boa parte da comunicação do casal aconteceu assim, por escrito. Percebe-se assim que Clara desde cedo teve suas comunicações verbais definidas pelos homens de sua vida. Se a compositora reconhecidamente aprendeu a se comunicar pela música antes da fala, e se esta fala se encontrava controlada por outros, faz sentido investigar seu trabalho musical em busca de formas de expressão que ela provavelmente não conseguia colocar de outras formas. Mesmo a autodepreciação, assim, poderia dizer respeito também ao fato de que em suas composições ela tinha voz própria, uma voz que não deveria existir. No caso dos Lieder de Clara, a influência de Robert Schumann deve ser observada, pois ele era de fato uma grande referência para ela. Não apenas foi um dos maiores compositores daquele século e influenciador de diversas tendências musicais do romantismo, como era ávido leitor de poesia. Filho de livreiro, foi ele que apresentou o universo da literatura para a esposa, que dedicava muitas de suas composições a ele. Assim, é importante considerar a forma como Schumann tratava o Lied. Cabral afirma que, para Schumann, o Lied não é apenas uma melodia apoiada por um acessório decorativo, mas a união de voz e piano como parceiros iguais em um discurso compartilhado.
O seu propósito era recriar a essência do poema, e para isso era necessário compreender os mais significativos detalhes da poesia para poder representá-los através de conteúdo musical profundo. Aqui, a música mostra-se um elemento de grande importância e não apenas o acompanhamento do texto, como acontece na obra de outros compositores do gênero, reiterando a importância de se observar as escolhas composicionais da compositora em sua obra, que também tinha uma influência grande de sua carreira como pianista prodígio. De grandes cantores e ganhando um conhecimento razoável da literatura, Clara desenvolveu sua própria visão em relação a como os Lieder deveriam ser interpretados. Lamentava que diversos cantores da época não tinham boa compreensão do texto, o que se refletia durante a performance. Não seguia sempre o texto original, mas se permitia fazer pequenas alterações no texto, repetindo palavras ou versos, contraindo palavras, alterando a ordem de palavras ou até pulando um verso do poema. Ou seja, seus Lieder continham toda a sua interpretação e visão colocadas na composição, não sendo apenas uma ilustração das intenções do poeta. Lorelei. Lorelei foi composta em 1843, momento de incertezas para o casal Schumann, que se refletiram em sua música. Robert estava se cansando de acompanhar a esposa em suas turnês, alegando que ela era o foco de toda a atenção e que ele era relegado ao papel de marido da virtuose, ainda que ela executasse as peças dele nos concertos. Após passar por algumas situações desse tipo, Robert decidiu abandonar a esposa no meio da turnê e retornar para casa, para continuar a compor. De fato, nessas ocasiões, Clara era a estrela que recebia os cumprimentos e fazia questão de seguir a rotina, pois era esta a maior fonte de renda da família. Além disso, sua insistência em fazer turnês e a incapacidade de passar muito tempo longe de viagens até praticamente o fim de sua vida mostram que estar constantemente imersa no meio musical tinha uma importância muito grande para ela. Anos mais tarde, já viúva e com os filhos criados, Clara insistia em continuar com seus concertos, mesmo com os apelos de seu amigo Johannes Brahms, que se mostrava preocupado com sua saúde. Clara só parou de tocar piano obrigada ao começar a sofrer sintomas de reumatismo. A canção foi dedicada e presenteada a Robert e fazia referência à bruxa Lorelei, que ele utilizara em seu Liederkreis Opus 30. O Lied possui duas texturas, como afirma Cabral, uma de acordes repetidos e outra de arpejos. Apenas em alguns momentos específicos o piano emula a própria personagem repetindo seu tema. O caráter é ansioso, com um ritmo bastante rápido. A única indicação da compositora na partitura é o termo schnell, que significa rápido em alemão. O texto entra em conflito com essa rapidez, fazendo com que a articulação do cantor fique afetada. Uma leitura possível é que esse travamento da articulação seja talvez um efeito proposital, mostrando uma dificuldade muito grande para colocar em palavras a sensação de aflição contida ali. O texto corre o risco de se embolar e a música passa a carregar a mensagem ante a dificuldade do canto. Cabral afirma também que há uma jornada psicológica na peça, que caminha entre sentimentos como tristeza e encantamento até se concluir com o desespero. O poema começa e termina com afirmações do narrador sobre a tristeza do conto e a dimensão da tragédia, ou seja, fazendo um contorno para o que é contado, influenciando nosso entendimento. Quase ousando destoar em alguns momentos, porém, o piano se mostra brilhante no meio, quando a sereia aparece com toda a sua beleza dourada. Conclusão. Apesar de Clara Schumann começar a ser vista como uma referência de mulheres bem-sucedidas na profissão de compositoras, ela própria se viu inserida em um contexto que dificultava enormemente sua expressão total como artista e ser humano. Ainda que insistisse na atividade de compor, uma vez que essa era parte de sua forma de comunicação, ela própria refletia o pensamento da época, questionando a qualidade do trabalho e adotando uma postura fortemente autodepreciativa. Além disso, convivia com a angústia de que não cumpria o papel que deveria cumprir em relação à sua família, pois seu trabalho com música frequentemente fazia com que se ausentasse de casa. Em Lorelei, Clara teve a chance de manifestar uma provável sensação de que, mesmo quieta e focada em suas próprias questões, era responsável por alguma ruína, como a sereia, que ao brilhar enquanto penteava seus cabelos, atraiu o marinheiro para sua própria morte. Ao mesmo tempo, tendo dificuldades de expressar uma angústia muito particular, não se tem muitos exemplos de mulheres que conseguiram conciliar uma carreira de sucesso na música com a vida em família, colocou suas questões na música em fatores que nem sempre são entendidos facilmente, como acontece com o texto.